Bem-vindos a mais um vídeo de GIMP. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esta coluna aqui de ferramentas, ok? Eu acredito que este vídeo não vai ser comprido, porque essas ferramentas são mais básicas, são bem mais fáceis de se usar, ok? Vamos lá então. Muito bem, estou com uma imagem aqui aberta. Vocês já viram esta imagem? Algo que eu criei, não é nada muito elaborado, mas vai servir muito bem para o propósito deste vídeo. Então, começando pela ferramenta de espelhar. A descrição: inverte a camada, seleção ou vetor horizontal ou verticalmente. Muito bem. O que esta ferramenta faz? Isto. Você dá um clique com o botão esquerdo do mouse na imagem e ela espelha. Você pode fazer horizontalmente ou verticalmente. Olha aqui, ó, vertical. Então ela fica de ponta cabeça também. Aí tem, por exemplo, aqui seleção e vetor. Mas nós vamos limitar a seleção. Mostrar aqui para vocês. Como é aula básica, nós vamos limitar a seleção. Você pode descobrir como funciona na seleção, no vetor. Aqui a gente tem uma seleção feita, certo? Com a ferramenta de seleção normal. E vamos para a ferramenta de espelhar. Então, quando tem a opção camada selecionada, ele vai se basear aqui nas camadas que existem. Pode ver que, nesse caso, não existe uma camada. Olha só, vamos desde o comecinho aqui. A imagem em si é uma camada só, certo? Você pode ver aqui no painel da direita que existe apenas uma camada, certo? Como eu tenho aqui camada selecionado, essa ferramenta de espelhar vai se basear na camada em que eu estou. E como eu também tenho uma seleção feita na minha imagem, quando eu clicar e ele espelhar essa seleção, ele vai criar aqui, ó, uma outra camada que no momento se chama seleção flutuante, transformação. E você escolhe o que você quer fazer com essa nova camada. Por exemplo, se eu clicar aqui em para nova camada, ele cria efetivamente uma nova camada nesta minha imagem, certo? Vamos voltar. Eu estou apertando Ctrl, segurando o Ctrl no meu teclado e apertando a tecla Z para desfazer as mudanças. Se eu usar aqui a opção seleção, veja que ele inverte a seleção propriamente dita. Ele não está invertendo a imagem. Aqui na horizontal e aqui na vertical. Certo? Eu honestamente não vejo muita utilidade em inverter seleções. Mas nesse caso, em espelhar, né? Mas nesse caso, espelhar imagens é outra história. Vamos supor que eu tenha aqui uma outra camada. Eu acabei de criar uma outra camada aqui. Você pode fazer isso criando uma seleção, apertando o botão Ctrl do seu teclado e segurando, e apertando a tecla C. Aí ele vai criar aqui uma seleção flutuante. Você aperta o botão esquerdo do mouse aqui e clica para a nova camada. Ele cria uma nova camada que é constituída apenas daquele pedaço em que eu apertei Ctrl C. Ctrl C leva aquele pedaço para um lugar que se chama área de transferência do Windows. Então agora eu tenho duas imagens, entre aspas, né? São duas camadas aqui na minha imagem. Certo? Com a ferramenta de espelhar, baseada em camada, eu estou com a minha camada de baixo selecionada, veja aqui na tela da direita. Então ele vai espelhar apenas a camada de baixo, que é a que está selecionada, certo? Se eu mudar a minha seleção para a camada de cima, ele vai espelhar a camada de cima. No caso, esta imagem que está em cima. Não é necessariamente em cima e embaixo, mas é a camada que você seleciona na hora, certo? Aqui só calhou de ser a imagem maior embaixo e a menor em cima. Beleza? E se eu estou com essa camada que tem a imagem menor selecionada e apertar na camada onde tem a imagem maior, não importa, ele vai continuar espelhando
a imagem da camada em que eu selecionei aqui, certo? Então agora eu transferi a camada, não era preciso fazer isso. Mas está aí a ferramenta espelhar. E agora a gente vai ver, deixa eu apagar esta camada. Vamos ver então agora a transformação com gaiola. Essa ferramenta aqui é muito boa, é muito legal, porque a gente pode criar uma gaiolinha para transformação. Você pode ver que ela está funcionando que nem a de vetor, certo? Só que se eu clicar e arrastar, ele não vai deixar eu fazer uma linha curva. Porque, na verdade, essa ferramenta não tem nada a ver com vetor. Não tem nada a ver com a ferramenta de vetor. Então, eu estou criando aqui uma gaiola. Fechei a gaiola, certo? Agora aqui, criar ou ajustar a gaiola. Nesta opção aqui embaixo, na esquerda, criar ou ajustar a gaiola, eu posso simplesmente mover a minha gaiola para ajustar, e isso não vai alterar em absolutamente nada a imagem, certo? Que está dentro dessa gaiola. Se eu selecionar a opção deforme a gaiola para deformar a imagem, então agora, quando eu mexer algum ponto da minha gaiola, ele vai transformar a imagem, veja só. E a deformação não é destrutiva. Se você souber mexer bem com esta ferramenta, você pode transformar uma imagem de uma maneira muito legal. Por exemplo, um bicho. Você tem um bicho com uma cauda estendida. Você pode fazer com que a cauda desse bicho aponte para outro lugar, usando essa ferramenta de transformação em gaiola. É bem legal. Mas veja só, eu tenho a deformação aqui. E como eu falei, ela não é destrutiva, ela tenta adaptar, é uma ferramenta muito bem feita, muito bem programada, como a maioria das ferramentas no GIMP. Mas ela tenta manter a imagem não destruída. Tá vendo? Ela só deforma. Aí se eu aperto Enter, tá aí a minha parte deformada da imagem. Depois eu posso trabalhar em cima, deixa eu desfazer. Pronto. E agora uma ferramenta super simples, que é a ferramenta de texto. Eu acho que não tem ferramenta mais simples do que essa. Talvez o lápis ou as outras ferramentas de escrita ou pintura livre. Mas vamos lá. Ferramenta de escrita. Vamos ver como está aqui. Ferramenta de texto. Cria ou edita camadas de texto. Muito bem. Você seleciona essa ferramenta e aperta em qualquer lugar da sua imagem que você queira o seu texto. Aperta o botão esquerdo do mouse. Então ele vai criar uma área de texto que você pode redimensionar, certo? Mas cuidado, vejam só. Exemplo. Um texto de exemplo aqui só para vocês darem uma olhada. Por que eu disse cuidado? Porque redimensionar esta área não redimensiona o seu texto. É preciso que você faça isso manualmente. Veja, mesmo com o texto selecionado, ele não é redimensionado quando eu mexo nesta caixa, certo? Você pode redimensionar clicando com o botão esquerdo do mouse em qualquer um desses quadrados que ficam amarelos quando eu passo o mouse em cima. Ok? Então, vamos ver o que tem de bom aqui. Você tem a caixa com o nome da sua fonte que você quer usar. Por exemplo, se eu quiser usar a fonte Verdana, eu escrevo aqui e ele vai me mostrar as opções de Verdana. Vamos, Bold, Verdana Bold. E ele já muda aqui. Lembrando que o texto tem de estar selecionado quando você vai mudar. Porque se eu mudar aqui, por exemplo, agora não está selecionado, agora está. Tá vendo? Eu cliquei com o botão esquerdo e arrastei pelo texto, ele selecionou. Agora está selecionado, agora não está mais. E eu quero mudar para outra fonte, por exemplo, a Megalópolis. Ele não mudou, porque o texto não estava selecionado. Mas se eu selecionar aqui e mudar para Megalópolis, aí agora ele mudou, tá vendo? Ele mudou para aquela fonte. Então eu posso pegar aqui, selecionar. Outra alteração que eu posso fazer, alterar tamanho do texto selecionado. Posso aumentar, posso diminuir. Tanto faz. E você pode mexer nessa medida em pixels,
em milímetros, em inches, ixi, esqueci a tradução. Acho que é polegadas. Se eu estiver errado, não me batam, por favor. Eu realmente não me lembro, me deu branco. Mas enfim, em milímetros, em pontos, em centímetros e por aí vai. Em jardas e por aí vai. Geralmente se trabalha com pixels, né? Ah, deixa eu parar de mexer aqui que eu apertei sem querer. Isso aqui não é importante pra gente agora, mas pra frente a gente vê. O que é importante agora é a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Mais opções de fonte, mais opções comuns, que é negrito, itálico, ó. Negrito, itálico, ele põe em itálico, sublinhado, que aqui está descrito como sublinhado mesmo, taxado, que é o texto aqui no meio do texto. Entendeu? Então você tem todas essas opções que você vê na maioria dos programas que usam texto. Vamos aumentar aqui um pouquinho. E agora vamos ir mudar de cor. Então o que eu tenho visto, muita gente de primeira viagem vai logo tentar mudar a cor do texto nesta caixa aqui de cores na esquerda. E não é aqui que você muda quando você está em modo de edição de texto. Você muda aqui, nesta caixa mesmo que aparece aqui em cima quando você começa o seu texto. Você clica com o botão esquerdo, ó, até aparece alterar a cor do texto selecionado. Você clica com o botão esquerdo do mouse em cima dele e escolhe a cor que você quer. Por exemplo, eu quero esse verdinho aqui, verde-limão. Aliás, é mais forte do que verde-limão. Mas enfim, e eu mudei a cor. Lembrando que se não tiver selecionado, ele não vai mudar. Você tem que selecionar o texto e mudar a cor. Certo? Essa é a parte básica do texto. Aqui na esquerda você tem mais opções. Tem as que você já vê lá em cima, que é a fonte. Você põe o nome da fonte. Tem o tamanho, tem anti-serrilhamento, que é para tirar aquele efeito serrilhado feio. Tem várias coisas. Tem justificação da fonte, justificada à esquerda, à direita, centro e tal. Tem várias opções aí para você brincar. Muito bem, vimos a ferramenta de texto, certo? Então agora não precisamos mais usá-la. Esse texto aqui, esse texto é uma nova camada. Vamos deixar ele aqui embaixo. E você pode reparar que o tamanho da camada ficou igual ao tamanho da dimensão, desculpem, do texto. Essa dimensão que eu mostrei para vocês, que você pode fazer, você pode fazer no seu texto. Então aqui, se eu diminuir tudo aqui assim, bem pequenininho, a hora que eu mudar aqui, agora a camada está do tamanho do texto que eu deixei antes. Tá vendo? A camada se adapta. Vamos deixar ele aqui embaixo, certo? Vamos ver a ferramenta de preenchimento. Então, a parte importante que eu quero passar para vocês de preenchimento é a seguinte. Primeiro, que é que você preenche normalmente. Deixa eu só desfazer esse aqui e começar pela primeira opção normal. Então, preenchimento com cor diferente. De frente, não diferente, de frente. Então, o que significa isso? Significa que você vai fazer um preenchimento de cor com esta cor aqui, que esta é a cor de frente. Aqui está ligeiramente à esquerda e acima, né? Neste quadradinho de seleção de cores que você tem aqui no GIMP. Então, quando eu apertar o botão esquerdo, ele vai preencher a camada com a cor de frente. Se eu colocar preenchimento com cor de fundo, aí ele vai usar essa cor aqui, que é a cor secundária, que está abaixo, certo? Então, tá vendo? E se eu colocar preenchimento com textura, aí ele vai fazer um preenchimento com a textura que você escolher neste quadradinho aqui na esquerda. Veja quantas texturas nós temos aqui oferecidas com o GIMP. Tem várias coisas que você pode escolher. Por exemplo, small squares, que é pequenos quadrados. Aí eu venho aqui e adiciono, olha só, ele pintou tudo com a textura que eu selecionei. Se eu selecionar aqui, ó, Parque 3, ele vai fazer essa textura aí bem legal, essa pintura, né? Você pode comparar, você pode ver que o desenho da ferramenta de preenchimento é um balde, porque realmente é como se você estivesse usando um balde e jogasse aí em cima.
Agora, se a gente pegar aqui embaixo, você tem preencher toda a seleção e preencher cores similares. O que é isso aqui? Ó? Preencher toda a seleção. Preencher toda a seleção, se eu não tiver nenhuma seleção feita com a ferramenta de seleção, ele simplesmente vai preencher a camada inteira, a sua imagem toda. Se eu criar uma seleção aqui, vamos pegar esse M aqui, mais o A, pronto. Aí eu toco aqui, preencher, com a ferramenta aqui, preencher toda a seleção. E eu clico aqui, ele vai preencher toda essa seleção que eu fiz, certo? Se eu clicar para fora da seleção, não acontece nada. Mas se eu clicar aqui, dentro da minha seleção, ele vai preencher essa seleção todinha. Agora, se eu vier aqui, preencher cores similares, e ele vai, olha só, ele vai pegar o que ele acha que é uma cor parecida com a cor na qual eu cliquei em cima e vai tentar preencher. Tá vendo? Ele está preenchendo o que é parecido. Você tá vendo? Como eu tenho a seleção, de novo, se eu clicar para fora, não acontece nada. Aí aqui embaixo, nessa parte da preencher cores similares, a gente tem esse pedaço que é importante, que ó, usar, limiar. Limiar vai ver o quão parecido que é essa cor. Vai ser, vamos dizer assim, uma tolerância. Então, se eu colocar um limiar bem alto, tipo 192, e clicar aqui, você está vendo que ele preencheu quase tudo. Eu cliquei no laranja, ó, o laranja aqui, ó, bem diferente do marrom, mas ele pegou um marrom como parecido. Se eu clicar aqui no branco, olha só, ele escureceu um pouco do laranja fora. E ele pegou uma boa parte do marrom aqui, ó, tá vendo? Então, um limiar bem alto vai fazer com que ele seja mais tolerante. Então, ele vai pegar várias cores em volta, assim, mesmo que elas sejam bem diferentes, pode ser que ele considere como parecida. Se eu colocar um limiar bem baixo, se eu conseguir levar aí, se eu conseguir 15.3, aí ele vai ficar muito mais tolerante. Eu acho que essa palavra não está sendo bem usada, mas enfim, vamos por assim. Ele vai diferenciar mais. Eu acho que essa é a melhor palavra. Eu acho que eu estava usando tolerante de forma errada, mas não tem problema. Espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis passar. Que era o quanto você modifica aqui, vai influenciar no quanto ele vai considerar como cor parecida ou próxima ou não, certo? Então vamos mover para a ferramenta de degradê. Ferramenta de degradê, mais uma super simples. Essa ferramenta você vai usá-la da seguinte forma. Você clica com o botão esquerdo no mouse em um pedaço da sua imagem. Segura o botão esquerdo do mouse e arrasta ele para outro canto. Solta. Ele cria um degradê aqui, ó. Nesse caso, do preto para o branco. Porque a gente tem aqui selecionado... Você tem várias opções de degradê aqui, tá? Não dá para passar por tudo isso. Vamos usar o que tem de padrão. Frente para fundo. Ou seja, você vai ver frente para fundo nesse quadradinho de escolha de cores. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um degradê que vai do vermelho para o verde, então eu escolho vermelho na cor de frente e verde na cor de fundo. E clico e arrasto. Ele vai criar o meu degradê, tá vendo? Posso fazer vertical também, posso fazer diagonal, tá vendo? E ele está fazendo um degradê de forma linear, ou seja, ele vai fazer baseado na minha linha aqui, uma coisa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como você fizer, de cima para baixo, de baixo para cima, de um canto para o outro. Tá? Uma coisa linear, uma coisa reta, uma coisa assim que vai seguir à risca o que você está pondo na tela. Aí você pode colocar bilinear, radial, quadrado, cônico e vai testando. Eu vou mostrar para vocês o radial também, por exemplo. Se você clicar bem no meio da sua imagem e arrastar para o canto, ó, ele vai fazer uma bola. Não precisa ser no meio, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Aqui no canto ele vai colocar a bola aqui para fora e aí não vai aparecer. Mas é basicamente isso, tá vendo? Você cria o seu degradê
em forma de uma bola, usando o radial. Tá certo? Então, brinque aqui com as opções que você vai achar novas maneiras de degradê. E, finalmente, para o fim deste vídeo, nós vamos brincar com a ferramenta de lápis, que é muito fácil. Clicar e arrastar, você vai desenhar. Não tem segredo nenhum esta ferramenta. Tem aqui as opções, por exemplo, a grossura que você pode escolher aqui. Vamos colocar esse que é bem não é grosso, né, mas é bem radical, digamos assim. Agora, se eu colocar esse que é mais soft, né, você pode ver que as bordas dele são mais, vai para transparência. Na ferramenta de lápis aqui, nesse caso, você não vai ver muita diferença. Você vai ver diferenças em pincel, em aerógrafo, que a gente vai ver no próximo vídeo, acredito eu. Então você pode mexer aqui no tamanho, olha só, vou deixar enorme o lápis. Você pode mexer na proporção, no ângulo, ó, vamos mexer aqui no ângulo menos 115. Não fez diferença nenhuma. Vamos pegar aqui então essa aqui. Agora você vai ver. Deixa eu criar uma aqui, pronto. Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui no ângulo menos 115. Você faz o tortinho aqui, tá vendo? Se eu colocar no ângulo 46, ele deu uma volta inteira. Mas vamos colocar aqui no ângulo 74. Tá vendo? Ele está indo em sentido horário, ó. O ângulo 148. Aí, ó, tá vendo? Aí você vai mudando o ângulo da sua ferramenta, literalmente. A proporção, você pode ver que ele vai dar uma mexida proporcional. Não dá para dizer para você se vai ser na largura, vai ser na grossura, na grossura, na altura, tal. Ele vai mexer na proporção total. Veja só. Olha que mudança aqui, ó. Agora, se eu colocar uma proporção bem baixa, menos 9, ele até mudou o ângulo, tá vendo? O que ele mexe na proporção aqui na verdade, ele mexe com o tamanho, mais ou menos. Se eu colocar proporção 2, olha só, mudou completamente, certo? Então, brinque, descubra como é que funciona. Aqui tem as várias maneiras. Você pode até colocar um lápis aqui que solta isso aqui. Está vendo que ele é mais grosseiro? Ele não está colocando aquele efeitinho de transparência que você vê aqui mesmo, né? Esse efeitinho você consegue, por exemplo, com esse aerógrafo ou com o pincel, tá vendo? Aí ele dá um efeitinho de transparência. Com o lápis ele vai ser mais grosseiro, tá vendo? E aí você vai, ó, tem várias opções aqui que você pode mudar também, pincelada suave, tem um monte de coisa que você pode brincar aí. Esse pedaço não é importante, eu apertei porque eu sou besta. Mas como eu estou passando o básico para vocês, isso aqui já dá para você entender, né? Espero. Então, ele já mudou aqui, mesmo a coisinha redonda ele mudou, quando eu mexi na proporção e ângulo, ó. Você pode brincar bem com essas ferramentas. Deixar de um jeito que você goste, dependendo do que você está fazendo na manipulação da imagem. E também o lápis você pode... é uma das ferramentas em que você pode escolher... Aqui na parte direita, embaixo, você pode escolher um formato diferente também. Que na verdade está aqui, né? Você vai achar aqui na esquerda e aqui na direita. É a mesma coisa. Certo? Então, olha que legal. Então, eu acho que é por isso. É isso para esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Espero que vocês tenham gostado. E aquele abraço.